Como resgatar uma cidade mergulhada no inferno? Como reverter o esvaziamento econômico e a desesperança que assolam o Rio de Janeiro? Como pensar o futuro da cidade se o legado da Copa do Mundo e das Olimpíadas se mostrou falso? Rio de Janeiro. Desde Estácio de Sá, nosso fundador e libertador, o Rio vivenciou momentos extremamente difíceis, porém, sempre os superou com bravura e determinação. Hoje, da mesma forma que Estácio de Sá, há mais de 450 anos, heroicamente resgatou o Rio das garras dos invasores, nós precisamos resgatá-los do caos e da desordem. Para que isso aconteça, precisamos novamente de homens e mulheres fortes e conscientes de que um sonho precisa ser alimentado por ideias, pois somente ideias iluminam a escuridão. Meu nome é Rodrigo Mesomo, sou advogado e professor universitário. Um de meus objetos de estudo é o Rio de Janeiro, sua gente, sua economia, sua história e, principalmente, o seu futuro. Esse é o primeiro capítulo de um documentário intitulado O Resgate do Rio, no qual vou expor projetos e caminhos para que o Rio de Janeiro possa superar este quadro de decadência e o carioca possa voltar a ter orgulho de viver aqui. É comum pensar que a crise vivenciada no Rio de Janeiro é mero reflexo da conjuntura nacional. A realidade não é bem essa, pois aqui os problemas costumam ser mais graves e profundos. A série histórica do IBGE nos mostra que entre 1970 e 2016, o PIB do estado do Rio de Janeiro foi o que apresentou o menor crescimento dentre todas as unidades da federação. No mesmo sentido, segundo dados do Ministério do Trabalho, de 1985 para cá, tivemos o menor crescimento percentual na geração de empregos formais dentre todos os 27 estados brasileiros. Quanto à educação, os resultados demonstram que o Rio de Janeiro foi o único estado a não atingir as metas do IDEB. Segundo os dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o Rio tem apresentado médias menores do que a do Brasil e, quando comparado aos estados das regiões Sudeste e Sul, teve o pior desempenho. Os números não mentem. Se o Brasil vai mal, o Rio de Janeiro tem, há décadas, andado ainda pior. A triste verdade é que estamos ficando para trás. Esgotou-se o tempo da procrastinação. Chegamos ao tempo de colhermos as amargas consequências. Nos últimos 50 anos, como expliquei em outra série intitulada Rio, um mergulho no inferno, disponível em minhas redes sociais, foram tomadas decisões desastrosas e populistas que custaram muito caro ao povo do Rio de Janeiro. Mesmo com a perda da condição de capital federal, e sem que nenhuma contrapartida lhe fosse dada, a Guanabara continuou a prosperar sob o governo de Carlos Lacerda. Todavia, após sua gestão, o Rio se viu capturado pelo populismo de esquerda e suas políticas demagógicas. Uma elite com visão de curto prazo e guiada unicamente por interesses eleitorais, foi incapaz de formular projetos estruturantes e implementar políticas públicas que dessem sentido e direção ao Rio de Janeiro. A falta de compreensão de nosso lugar na história e de nossas vocações nos trouxe o caos. Além das mentiras contadas em torno do legado olímpico, outras inverdades foram reiteradamente contadas ao povo carioca pelos governos de esquerda. Aqui me refiro
as alegadas riquezas do petróleo. É um engano pensar que a extração de petróleo em alto mar, no litoral do Rio de Janeiro, bem como a presença da Petrobras e da Agência Nacional do Petróleo, por si só gerariam prosperidade econômica ao Rio de Janeiro. É certo que o Rio de Janeiro recebe royalties. Todavia, a maior parte da riqueza gerada pelo petróleo não fica aqui. Cerca de 80% dos fornecedores da Petrobras estão instalados fora do Rio de Janeiro, gerando emprego e renda em outros lugares. Com relação ao recolhimento de impostos, outro desastre ocorre, pois a legislação federal que foi imposta ao Rio lhe é extremamente prejudicial. A arrecadação de impostos sobre a venda de petróleo e, ainda, sobre a importação de máquinas e equipamentos para o setor deveria propiciar ao Rio de Janeiro uma situação financeira semelhante a Dubai. Entretanto, todos estes impostos são arrecadados ou pelo governo federal ou pelos estados consumidores do petróleo. O Rio, como principal estado produtor, fica apenas com as migalhas e a poluição gerada pela extração. Além disso, o futuro da energia no século XXI está nas fontes renováveis. O consumo mundial de petróleo cairá dramaticamente nos próximos 30 anos. Assim sendo, as riquezas geradas pelo ouro negro não foram aproveitadas e o petróleo não irá nos salvar. Chegamos atrasados para essa festa. Então, se os mega-eventos não geraram um legado positivo à cidade, bem como o petróleo não é a nossa salvação, que direção tomar? O que fazer? Nunca o mundo mudou tão rápida e dramaticamente. Sólidas e tradicionais corporações desapareceram em curto espaço de tempo, enquanto novas tecnologias emergiram numa velocidade vertiginosa. Assim sendo, jamais tivemos tantos desafios e, ao mesmo tempo, tantas oportunidades. Neste contexto de mudança permanente, precisamos ter a capacidade de nos adaptar. Um dos principais eixos para resgatarmos a cidade do Rio de Janeiro do caos e conquistarmos qualidade de vida para nosso povo é transformarmos a cidade em uma potência tecnológica. Os pressupostos para tanto já existem, pois a cidade é dotada de grandes centros de pesquisa, ciência e tecnologia. Aqui estão a UFRJ, a COP, a COPEAD, a UERJ, a UF, a Universidade Federal Rural, a Unirio, a Fundação Getúlio Vargas, a PUC, o IMETRO, o IPEM, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o Instituto Militar de Engenharia, assim como o CETEM, o FINEP, a Fiocruz e a Empresa de Pesquisa Energética, bem como o Centro de Tecnologia da Petrobras, dentre tantos outros institutos de referência no país. Enquanto a inovação e a tecnologia não forem os pilares do desenvolvimento do Rio de Janeiro, continuaremos a assistir à derrocada desta cidade, o aumento da miséria, o esvaziamento econômico e a criminalidade, bem como o sofrimento de nossa gente. Minha proposta de resgate passa por iniciativas capazes de dar sentido estruturante aos esforços públicos e privados de recuperação, permitindo o alinhamento das forças produtivas do Rio, de modo que possam interagir e convergir para os objetivos sinergéticos. Somente a união de pessoas e o uso intensivo de tecnologia em torno de um projeto comum poderá promover a reversão do desastre. Mas para isso é preciso agir. Se nada for feito, em breve cruzaremos uma linha da qual não há mais retorno.
para gerarmos emprego, renda e prosperidade, melhorando assim a qualidade de vida de nosso povo, é necessário que o governo, empresários, academia e sociedade civil somem aptidões e direcionem de modo integrado e colaborativo as capacidades e recursos existentes, a partir de alguns eixos fundamentais. Nessa conjuntura, é preciso transformar o Rio de Janeiro numa cidade inteligente, criar um distrito de inovação tecnológica, bem como gerar atratividade para a indústria criativa e as empresas de economia 4.0, bem como organizar esforços em torno da medicina avançada e do setor aeroespacial. Para que isso aconteça, é imprescindível modernizar e desburocratizar a legislação, melhorar o ambiente de negócios, maximizar a transparência e a governança públicas e ampliar a inclusão digital e o apoio ao empreendedorismo, assim como fomentar, incubar e acelerar startups e aplicar recursos públicos com mais eficiência. Só assim será possível atrair e reter talentos, multiplicar investimentos privados e gerar empregos qualificados em um ciclo virtuoso e sustentável de geração de riqueza. Só assim o Rio de Janeiro poderá competir globalmente com cidades como Hong Kong, Singapura, Barcelona ou Melbourne. Imprescindível, ainda, pensarmos a implantação de um governo digital, onde as demandas dos cidadãos, junto à prefeitura, sejam resolvidas por intermédio de aplicativos de smartphone. Se faz necessário transformar o Rio de Janeiro numa cidade inteligente, onde, por intermédio do uso intensivo de tecnologia, possamos otimizar os custos, aumentar a segurança, atrair investimentos e garantir a sustentabilidade. A este projeto tenho chamado carinhosamente de Smart Rio. Mas além disso, precisamos, para o resgate desta cidade, criar um polo de inovação, um distrito de inovação, o qual tenho denominado de Tecno-Rio. Trata-se do estabelecimento de uma área geograficamente delimitada dentro da cidade e que contemple o uso integrado de moradias, trabalho e lazer. Assim, grandes empresas, startups, incubadoras, aceleradoras, centros de pesquisa, universidades e órgãos de fomento se conectam numa rede criativa e inovadora. Neste contexto, temos como exemplo o Distrito 22 Barcelona, projeto da prefeitura daquela cidade espanhola, o qual foi concebido com o objetivo de revitalizar um espaço urbano outrora decadente, incentivar o desenvolvimento econômico e atrair empresas e moradores. O mesmo se diga da experiência do Porto Digital de Recife, o maior e mais bem-sucedido parque tecnológico do Brasil. Fundado em 2000 com o duplo objetivo de reter profissionais qualificados na cidade e revitalizar o bairro do Recife Antigo, à época muito degradado, hoje o Porto Digital reúne mais de 300 empresas e gera 9.000 empregos altamente qualificados, proporcionando um faturamento de quase 8 bilhões de reais ao ano para a cidade. Portanto, criar o Tecno-Rio, o Distrito de Ciência, Tecnologia e Inovação do Rio de Janeiro, é uma das iniciativas fundamentais para o resgate da cidade, pois será, a um só tempo, gerador de emprego e renda, qualificador do espaço urbano e gerador de desenvolvimento de alta tecnologia. Outro eixo de desenvolvimento é aquilo que designo de Rio-Med, ou seja, a articulação de esforços públicos e privados no desenvolvimento da medicina de ponta, criando, portanto, um ambiente favorável ao desenvolvimento de todas as áreas da saúde humana. Cabe lembrar que o Rio já é um polo de medicina avançada,
pois concentra uma grande quantidade de médicos altamente especializados e conceituadas universidades, bem como centros de pesquisa em medicina, biomedicina, farmácia, odontologia, fonoaudiologia, fisioterapia e biologia, o que torna possível maximizar investimentos na criação de novas tecnologias de melhoria humana. Isto permitirá ao Rio de Janeiro ser um dos centros de geração de conhecimento e agregação de valor através da expansão de diversas áreas da saúde, gerando bons empregos, boa educação, fluxo de impostos e qualidade de vida. Por fim, no aniversário de 50 anos da chegada do homem à Lua, assistimos uma retomada da corrida espacial, agora realizada pela iniciativa privada. O Rio de Janeiro precisa capturar parte deste grande mercado. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. A indústria aeroespacial é um setor em rápida expansão e representa um mercado de mais de 260 bilhões de dólares. A corrida espacial no século XXI está sendo protagonizada pela iniciativa privada e criar condições de atratividade para estes investimentos é fundamental. Desta cifra, o mercado de lançamento de foguetes por empresas privadas deve superar a casa dos 40 bilhões de dólares já em 2026. Hoje, empresas como a Boeing, a Lockheed, a General Electric, a SpaceX, a Blue Origin, a Airbus, a British Aerospace e a Rolls-Royce, dentre inúmeras outras, já exploram o lançamento de foguetes e satélites. Na medida em que a tecnologia aeroespacial avançou e foguetes reutilizáveis se tornaram realidade, a lógica da localização das bases de lançamento foi alterada. Devido ao baixo custo do combustível no processo de lançamento, agora a proximidade com a linha do Equador não é mais elemento crítico. O que ainda é crítico é a presença de um grande oceano a oeste do local de lançamento, bem como a base estar situada entre os trópicos de Capricórnio e Câncer, para que uma parte da velocidade de rotação da Terra seja aproveitada no lançamento. O Rio, portanto, se torna um local propício e estratégico, pois além da geografia favorável, existe ampla infraestrutura tecnológica de apoio. Proponho que nossa cidade seja a sede daquilo que venho chamando de Space Rio, uma parceria público-privada que coordenaria esforços e serviria como agente catalisador entre a indústria aeroespacial, os centros de pesquisa e universidades, bem como todo o imenso ecossistema tecnológico que viria de arrasto, atraídos pelos investimentos bilionários e a oportunidade de negócios. É possível atrair parte desta indústria global de lançamentos, aproveitando nossas vantagens geográficas e nosso potencial tecnológico. O Rio de Janeiro é grandioso por origem e por destino manifesto. O Rio de Janeiro deve ser resgatado, pode ser resgatado e vai ser resgatado. Nosso lugar é aqui. Nós não vamos abandoná-lo. Nós vamos resgatar o Rio e fazer desta cidade um lugar maravilhoso outra vez. Como dizia Carlos Lacerda, o futuro não é o que tememos, é o que ousamos. Meu nome é Rodrigo Mesomo e eu aguardo você em nossos próximos episódios.